Boa noite, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, né, de microbiologia e parasitologia. Vimos na aula, né, nas gravações anteriores sobre leishmaniose. Iremos ver sobre doença de Chagas e toxoplasmose, que são, nós selecionamos algumas doenças, né, que é mais acometidas por esses parasitas, essas bactérias, para a gente terminar o nosso conteúdo, tá? E encerrar a nossa disciplina. Provável, né? A gente vai terminar no máximo 3 aulas, né? Neste conteúdo que é da doença de Chagas e toxoplasmose. E provável na semana que vem iremos enviar para vocês mais uma atividade e a prova, tá? Para a gente terminar este conteúdo. Então vamos lá, né? Uma introdução sobre a doença de Chagas. É uma doença já antiga, né? Tem mais de 100 anos e que acomete muito os brasileiros ainda em relação a este parasita que é o barbeiro, né? É uma Trypanosoma cruz, é um protozoário, agente etiológico da doença de Chagas, né? Ele que provoca, que acomete a doença de Chagas, que constitui uma antroponose, uma infecção exclusiva dos seres humanos, e causada por parasita, tá? É um parasita, tá, gente? Frequente na América Latina, este protozoário é uma doença, e a doença foram descoberta e descrita pelo médico Carlos Ribeiro Justiniano Chagas, no ano 1909. Por isso que o nome da doença é doença de Chagas, tá ok? No Brasil, essa endemia atinge cerca de 8 milhões de pessoas, principalmente populações pobres, vulneráveis, né, que vivem em condições precárias, tá? Então, por quê? Hoje não temos tanta casa de pau a pique, né, que é casa de madeira, de toras de madeira, que é um local propício para esse parasita se acomodar e proliferar para acometer o ser humano. Ainda tem muito em vários estados aqui do Brasil, né, como no Pará, né, aquele coqueiro do açaí, também é um local propício para esse parasita. Então tem muitas doenças de Chagas também no Pará. E temos aqui também, inclusive, pessoas que têm mais de 80 anos, né? A maioria deles tem Chagas, tá? É uma doença que ela é crônica e tem as medicações específicas, mas o paciente consegue conviver, né, um tempo com essa doença. Mas os que têm 80 anos hoje, a maioria deles tem Chagas porque viviam em situações precárias, digamos assim. Às vezes tinha até uma condição financeira razoável para ter uma casa de alvenaria, mas ainda tinham muitas pessoas que moravam em casa de madeira, casa de pau a pique, que é o ambiente propício para esse parasita, tá? Aqui está a imagem, né, da doença de Chagas, né, do parasita, que ele pica o ser humano e desenvolve a doença. Vai para as células, né, e prolifera, né, através das células e acomete a doença. Doença de Chagas em si. Qual a biologia? O ciclo biológico do Trypanosoma cruz é do tipo heteroxigênico, passando o parasito por uma fase intracelular no hospedeiro vertebrado, que é o ser humano, né? Fase extracelular do hospedeiro invertebrado. Ciclo biológico no hospedeiro vertebrado. O tripomastigotas, né? Que é quando, não digamos o veneno, né? Mas o acometimento desse parasita é eliminado nas fezes e urina do vetor durante o raspado sanguíneo. Penetra pelo local da picada, tá? Que é através da picada do parasita, e interagem com as células do sistema, né? Do ser humano. Neste local ocorre a transformação dos tripomastigotas ou amastigotas, que aí multiplica por divisão binária, tá? Ele multiplica, aumenta e vai acometer a doença, tá? Em seguida, o hemastigota transforma-se em tripomastigotas e são liberados das células, invadindo órgãos e iniciando outro ciclo. E o principal órgão
esôfago e coração, tá? Que vai, essa multiplicação desse parasita vai para o esôfago e para o coração. Ciclo biológico no hospedeiro invertebrado. Os tritomíneos, vetores se infectam ao ingerir as formas trimastigotas presentes na corrente circulatória do hospedeiro vertebrado, no estômago do hospedeiro, e transforma-se em hemastigotas, no intestino e hemastigotas, se multiplica por divisão binária, no reto as epimastigotas se diferenciam em tripomastigotas, sendo eliminado nas fezes e urina. Então, gente, esse processo, né, celular realiza essa transformação através das células, tudo é através das células, tá? E vai acometer, aqui tá as células, né, mostrando para vocês, e ele invade e vai acometer a doença de Chagas. Tá um ciclo aqui também, né? Aqui tá em inglês, mas só para vocês terem um entendimento, né? A partir da picada, né, e vai e acomete o estômago, vai pro coração, pro esôfago, pro intestino deste paciente, tá? Tudo é um processo das células. Mecanismo de transmissão. Transmissão pela picada do vetor, tá? Transfusão sanguínea também. Transmissão congênita, que é a transmissão congênita? Da mãe para o filho, tá? Na placenta. Acidente de laboratório, né? Por exemplo, está realizando um exame, este profissional contamina, né, com esse sangue. Transmissão oral e através de transplante também pode transmitir a doença de Chagas, tá? É o mecanismo de transmissão. Aqui está, ó, o parasita. Fases da doença, tá? Como que são essas fases da doença de Chagas? Pode ser sintomática ou assintomática, o paciente pode ficar anos, né, sem sentir nada. Essa fase inicia com sintomas locais, quando o tripromosoma cruz penetra na conjuntiva, sinal de romana, ou na pele, chagoma de inoculação. Essas lesões aparecem cerca de 4 a 10 dias após a picada do barbeiro, regredindo em 1 a 2 meses, tá? Então ele pica, às vezes pensa até que é um mosquitinho, né, um parasitazinho comum, e com os dias vai acometendo o paciente através das transformações celulares, tá? As manifestações gerais são representadas por febre, edema localizado e generalizado, hipoesplenomegalia, né, que vai lá para o hepatoesplenomegalia, vai lá para o baço, insuficiência cardíaca e perturbações neurológicas. Uma vez que acomete, né, esses órgãos, o paciente vai acometer também a doença, né, neurológica. Aqui está, né, a picada, né, alterações na porta de entrada, sinal de romana, né, que é esse inchaço, esse edema no olho característico, edema bipalpebral unilateral com infartamento ganglionar satélite. O linfonodo não é visto às vezes, né, está incubado, né, está pelos edema. Chagoma de inoculação no antebraço, lesão central é devida a biópsia aí praticada. Segundo os dias, né, isso aí segundo esse cientista que pesquisou, né, que está no braço, né, aumenta, tudo é através da picada do barbeiro, tá, gente? Fase crônica sintomática. Após a fase aguda, os sobreviventes passam por um longo período assintomático, de 10 a 30 anos, tá? Igual eu falei para vocês, pode ter anos, o paciente tem a doença de Chagas, através dos exames vai realizar esse diagnóstico que esse paciente tem doença de Chagas. É uma importante informação para vocês, que a maioria das pessoas de 80 anos, né, vivos hoje, tem doença de Chagas. Até porque que antigamente, né, viviam, sim, em situações precárias, onde era um ambiente propício para este barbeiro. Essa fase é chamada de indeterminada, caracterizada por positividade de exame parasitológico e sorológico, ausência de sintomas e sinais, eletrocardiograma normal, tá? O eletrocardiograma com acometimento da Chagas, o coração está com cardiomegalia, ele está grande, ele está inchado, tá? Coração, esôfago e colo, radiologicamente normais, tá? Então, quando o paciente é assintomático, não vai ter esses sintomas. Mas se o paciente já estiver acometido, esse coração dele, né, vai ficar grande, tá? E vai surgir
né, esse acometimento através da doença de Chagas. Por hora é só, daqui um pouquinho a gente retorna com a doença de Chagas para o entendimento de vocês, tá?